Mas nesse sábado, ontem, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, atendeu a um pedido do Lula e proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar na propaganda eleitoral imagens da comemoração do bicentenário da independência. Bolsonaro e o candidato a vice na chapa dele, Walter Braga Neto, têm 24 horas para remover as imagens da campanha política. E aí o nosso amigo Oi Luiz, que é muito rápido no gatilho, um publicitário, se você não o segue, eu recomendo que o siga, ele é muito divertido, né, fez o seguinte comentário à manchete, né, do TSE, sobre o TSE proibindo Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro. Em breve, TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens de Bolsonaro. Constantino, chegaremos a esse ponto qualquer hora. O Luiz é muito... Depois fala, o Luiz é muito depois bom. Eu comento. Ele é muito bom nessas tiradas, né? Porque nós estamos vivendo uma coisa tão surreal no país, tão ridícula, que está quase lá. Quer dizer, tentaram impedir a Michele, a primeira-dama, de participar das campanhas, né? Agora querem impedir as imagens do 7 de setembro. Quer dizer, é um negócio tão enviesado, tão escancarado, que bateu o desespero. Eles estão tentando manipular essas eleições, que cá entre nós, o sujeito tem que ser muito tapado para fingir que não vê esse viés todo partindo do TSE. Agora, o que a Ana dizia agora é muito importante, porque nós temos que entender esse fenômeno como algo para muito além do presidente Bolsonaro. Ele tem muito mérito, ele merece muitos créditos por esse resgate do patriotismo e tudo mais, por esse despertar, junto com o advento de rede social, que furou bolha da imprensa e um monte de coisa. Agora, o maior cabo eleitoral do presidente é o STF. É o TSE, é essa imprensa vendida, corrompida. Porque, veja, nós temos que levar em conta que o presidente está no final de mandato. Como é que alguém em final de mandato coloca mais de 4 milhões de pessoas nas ruas do Brasil? Então é óbvio que isso está muito maior do que o presidente Bolsonaro. É óbvio que ele hoje é um símbolo de resistência democrática aos verdadeiros golpistas, que se disfarçam de democratas, que assinam cartinha junto com fundadores do PT, uma quadrilha que quer levar o Brasil na direção da Venezuela, o ladrão que quer voltar à cena do crime, segundo o seu próprio vice, que agora está chorando, né, que estão usando minha fala. Então, assim, é um negócio que está muito evidente para todo mundo minimamente atento. Né? Hoje em dia, nós não estamos defendendo Jair Bolsonaro, reeleição de um presidente. O próprio Haddad andou ameaçando aí com termos mais diretos. Né? O que está em jogo nessa eleição é mudança de regime. Então, meu chapa, é o seguinte, você quer o imperador mandando no país sem precisar levar em conta a Constituição? Você quer a volta de uma quadrilha que defende Venezuela, Nicarágua, que prende cristão, Cuba, que fuzilou e fuzila e prende dissidentes políticos? Então você quer essa corja, essa turma de volta ao poder? Ou você quer defender as 4 linhas da Constituição, as regras do jogo, a liberdade, a democracia verdadeira? Então hoje isso ficou muito claro para todo mundo. Eu andava pela rua com alguma dificuldade, como a Ana relatou também, e a imensa maioria que vinha me abraçar, tirar foto, até me beijar, mas eu não denuncio para prender ninguém não, acho que faz parte da empolgação e da emoção, e a grande dúvida era a seguinte, e aí, as urnas vão deixar o presidente ganhar? Porque ninguém duvida que ele está na frente. E a segunda questão, como é que você está com medo? Como é que você está aqui no Brasil? Cuidado! Então, assim, as pessoas sabem onde mora o perigo. As pessoas sabem o que está em curso e o que está em jogo no país. Então, o presidente Bolsonaro, ele representa hoje algo muito maior do que ele. Daí, você conseguir entender esse fenômeno, senão você não entende. Final de mandato, um governo bom, um governo que tem coisas para mostrar, que tem resultados, que tem muitas conquistas na área da economia e em outras áreas, mas não é isso. Não é isso. É o que estão fazendo de você vai na rua, você é racista, é da Ku Klux Klan, né? Se você é golpista, é fascista, se você usa o verde e amarelo no 7 de setembro para defender a pátria. Então, as pessoas cansaram. E é muito importante entender isso, porque sem isso não dá para entender o fenômeno do bolsonarismo. E veja, por que isso é mais importante ainda? Porque nós temos aqui, chegando perto da eleição, aliás, faltavam 22 dias ontem, né? Você tem que conseguir falar com aquele que está indeciso, com aquele que é o isentão, com o cara que não entendeu o jogo ainda. O cara está assim, não, mas eu não gosto do Bolsonaro, mas tem coisas que me incomodam no Bolsonaro. Mas na pandemia ele mandou mal. Esse cara que está com esse discursinho, ele não entendeu ainda o que está em jogo. Ele não entendeu esse fenômeno do 7 de setembro. Ele fica perplexo, porque ele assiste o Jornal Nacional
Então ele não entende o que está acontecendo com o país. E esse cara, nós não temos que tacar pedra, nós temos que trazer para cá e falar, acorda, ou você vai acordar na Argentina, quiçá na Venezuela. Augusto. Olha, eu vou repetir um negócio aí que eu tenho dito desde que eu vi essa manifestação e previ, não precisa ser profeta para isso, que o PT não teria o que fazer, não ia convocar manifestações. Eu vivi tempos aí em que não havia pesquisa nenhuma. E em cidades menores, como a cidade onde eu nasci, e o meu pai sempre fez política, e minha família, você não tem até hoje pesquisa. E qualquer pessoa com sensibilidade, né, política, e um político de verdade aí tem, ele percebe se a coisa está bem, se a eleição está equilibrada, a disputa, se ele está bem, se não está. Nunca eu vi as pessoas errarem quanto a isso, né? O que é o grande radar nessas cidades? Manifestação popular. É o comício. O comício decide. O meu pai dizia, olha aqui, se o comício do adversário for maior, for grande, você faz um maior ou então se prepara para cumprimentar o cara no dia da vitória, no dia da apuração, porque ele vai ganhar. Né? E era desse jeito. Se alguém fazia um comício que era o dobro de participantes, né? do que havia no comício adversário, ele tinha o dobro da votação. É nesse nível. Essa demonstração de força, você só tem uma resposta para ela, repito. Faz uma maior. Alguém proibiu o PT de se manifestar, é só convocar. Ninguém sequestra nada. Os comícios de encerramento de campanha no interior são feitos no mesmo dia. No mesmo dia. Vamos ver quem tem mais cacife. O problema é que eles se surpreenderam com o tamanho das manifestações e não sabem o que fazer. O que fazer? Então, não quero fazer mega comício. Já viu isso? Todo mundo que é favorito desmoraliza o comício do adversário com um maior. E o PT não tem coragem de botar a cara para fora, aquele grito do excluído. Eu falei, aquilo foi um miado, né? Você junta 50 pessoas, tal. Faz um comício no Vale do Anhangabaú, não consegue juntar 5 mil. Hoje no Taboão da Serra, me mandaram a imagem também de um comício do PT em Taboão da Serra, não tinha 2.000 pessoas ali. Pois é, então é o seguinte, o PT está assustado, não sabe o que fazer e os jornalistas começam a se fixar nisso aí que o Constantino falou. Ele é o problema gravíssimo, ele tem dito que é imbrochável. Mas o Lula pode dizer que tem 70 anos e tesão de 20. Ele pode. Lula pode dizer tudo porque ali é uma brincadeira, é um homem do povo e tal. O Bolsonaro, o que eles deviam olhar é isso. Surgiu no Brasil e é o fenômeno mais importante, eu acho, desse século aqui, né, que ainda está começando. A direita democrática que mostra o seu rosto e que junta essas multidões. Eles não esperavam por isso. O Lula está me surpreendendo porque eu estou vendo que ele está fora de forma. Ele achava no debate que não seria atacado, não esperava manifestações, ele está vivendo uma realidade que foi superada pelo avanço aí dos fatos. E o Constantino falava dessas pessoas que são isentonas ou que estão votando em outro candidato porque acham algum defeito grave no Bolsonaro. Eu estive na semana passada com o Ciro Gomes, né? Muito educado comigo, inclusive falaram, Constantino e Ana falaram de todo mundo que os assediou, que foi até eles nas manifestações para tirar fotos. Todos os seguranças da Polícia Federal do Ciro vieram conversar comigo, tirar foto comigo, fiquei muito feliz. Mas o Ciro Gomes, muito educado comigo, mas eu acho que acho estranho, por exemplo, eu cheguei a perguntar para o Ciro Gomes, levei uma cutucada de uma colega de emissora, o senhor viu aquele vídeo que fizeram do senhor com trechos do debate, em que o senhor falava, eu vou falar o seu coração, chega de ódio, com Careless Whispers do George Michael e algumas cenas do Ciro Gomes dando pancada num, xingando o outro. Então, tem como o Constantino falou isso, tem gente que não vota no Bolsonaro porque ele é, como ele próprio admite, um sujeito tosco, rude, reativo, e vota no Ciro Gomes.
Né? Exato. Mas Então, é o ou sorvete Lula. de limão, né? Ou do próprio Lula. É, os também rude e grosso também, do mesmo jeito, mas aí Como tiram Como onda era a de história engraçadinho. do sorvete de limão? Tem de bosta e tem de limão. Sorvete de limão eu não gosto. A alternativa é sorvete de bosta, com todo respeito. Agora, o Augusto tocou no ponto do comício do oponente, né? E o Lauro Jardim deu na sua coluna que o Lula não vai querer fazer grandes comícios. Aí o Luiz, da De conta novo Oi ele. Luiz, também já mandou, né? Oi Luiz não vai querer casar-se com Angelina Jolie, né? Quer dizer, o cara não tem povo. Não existe a possibilidade dele arrastar a 10ª parte. Aliás, se todos se unirem da pseudo-terceira via, não consegue. Agora, é o favoritíssimo, segundo as pesquisas. É tudo uma palhaçada, virou motivo de chacota. A Aí, turma está consta. circulando hoje falando assim, o cara vira para a namorada e fala assim, querida, vamos sair daqui e ir para um lugar mais calmo e mais vazio. E aí a foto embaixo é o comício do PT. Entendeu? Hoje está melhor que ir para motel ou para lugar perigoso, no meio do nada. Você vai ali, vazio, tem uma segurançazinha, mas é bem vazio, você pode falar tranquilo, conversar com a namorada. Então, assim, virou motivo de chacota. E a gente tem que acreditar em Datafolha. E veja, todos os veículos de comunicação, sem exceção, todos, tratando a sério isso. Você tem que. É pauta, né? Você tem que pautar isso. Você tem que debater e discutir e analisar Datafolha. Que qualquer pessoa séria não leva a sério. Aqui no nosso 4x4, ninguém vai trazer pesquisa da Datafolha para analisar, porque a gente não vai, né, brincar de aquela fundação lá, a Cobra Coral, prevendo se vai chover ou não no Rock in Rio. A gente não traz esse tipo de coisa a sério para o nosso público. Não, eu li uma boa, que era que Diga, diz que o Datafolha ouviu os ingleses lá e que 45% queriam o Lula como herdeiro do trono e 35% ainda admitiam o Charles. A gente já passou de 60 mil visualizações simultâneas neste momento. Temos uma enquete, a Ana, que gosta de ficar aí de olho no chat, é tão legal esse trabalho que ela faz durante o programa, porque eu aqui não tenho condições de fazer, Ana. Então a gente tem uma enquete também perguntando se as pessoas consideram que os atos de 7 de setembro foram, como diziam os adversários do presidente Bolsonaro, foram uma ameaça à democracia. Então essa enquete está aí no nosso chat, você pode participar. Ana, vai lá. É engraçado, né, essa história aí do perfil do Oi Luiz, porque quando você olha no perfil desses elementos aí da velha e carcomida imprensa, e eles colocam no perfil prêmio de melhor jornalista, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai ver quem votou, é a turminha deles, né? Que eles ficam ali se lambendo. É como se eu falasse, olha, Ana Paula vota e diz que Ana Paula é a melhor atleta olímpica de toda a história do Brasil. E, Ana, as premiadas jornalistas não só não sabem que países fazem parte da América do Sul, como não sabem sequer o que está escrito na nossa bandeira. Esse é o nível desse clubinho de hoje, né? Um clubinho que não lê, não estuda, não conhece nada e querem monopolizar a fala em nome da ciência, enquanto levam a sério esse charlatanismo todo. Querem monopolizar a fala em nome do patriotismo, sendo que preferem cantar Internacional Socialista, se vestir de vermelho e nunca levar a sério ou tiver apreço pelo verde e amarelo. Pelo contrário, não conseguem esconder o desprezo que sentem. Eles acham povo, feio. Né? E nós temos imagens, né, do povo. Quem é que vai puxar isso? Eu já posso puxar ou não? Porque eu quero mostrar imagens do povo, né, dos como, golpistas, por exemplo, e preconceituosos. Os bolsonaristas violentos tratam oponentes. Desse negócio da frase na bandeira, nós vamos mostrar? Não, mas a gente pode falar. Só para comentar o seguinte, eu fiquei imaginando, porque a moça que fez esse comentário, ela caprichou, né? Ela pensou no fecho glorioso, ali, porque ela imaginava que está escrito na bandeira independência ou morte. Então ela montou o seguinte raciocínio, né? Começou o comentário dizendo que o Bolsonaro só foi falar é um machista, misógino, ficou falando do pênis e tal, aí foi construindo lá. E aí ela diz assim, então ele precisa aprender que na nossa bandeira não está escrito impotência é morte.
Está escrito independência ou morte. Ela não sabe que é ordem e progresso. Então eu fico imaginando os que estão ouvindo, eu comparo com aquela turma que ria do que a Dilma dizia sem ninguém entender, né? Ela fez o comentário que é um completo absurdo, imagino que os que estavam apresentando o programa, pelo menos disso, sabem. Levaram um susto. Levaram um susto, mas tem que ficar caladinho. E a moça, ela contou aquela coisa lá, esperando uma boa reação. Tá aí, é a piada do ano. Imagina se acontece do outro lado, o que os jornais não vão dizer. Ficaram quietinhos. Fora as confusões que eu vi alguns jornalistas fazerem entre independência e proclamação da República. Também houve isso.